A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua casa neste instante. Respire e permita que a presença de Deus envolva você. Este é o seu tempo com o Senhor, um tempo de descanso, de paz e de reencontro com aquele que nunca dorme e nunca se esquece de você. Talvez o seu dia tenha sido longo, talvez o cansaço tenha chegado não apenas ao corpo, mas também à alma. As lutas, os pensamentos, as preocupações, tudo parece se misturar e há um peso que você não consegue explicar. Mas esta oração é o seu abrigo. Aqui você pode descansar. Aqui você pode se permitir ser cuidado por Deus. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar algo precioso. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Mesmo quando você não sente, não vê e acha que nada está acontecendo, o céu está se movendo a seu favor. O milagre que parece distante pode estar sendo preparado exatamente agora, nas horas silenciosas da noite, onde o mundo repousa, mas o Espírito de Deus continua agindo. Feche os olhos por um instante, se puder. Sinta a respiração se acalmar. Deixe o coração desacelerar. E diga em voz baixa, com fé: Senhor, eu descanso em Ti. Eu não preciso entender tudo. Eu só preciso confiar. Esta noite não é uma noite comum. É uma noite de promessa. É uma noite de descanso. É uma noite de milagre. O Senhor está te chamando para viver algo mais profundo. Não apenas um sono físico, mas um descanso espiritual, onde você aprende a entregar o controle e a permitir que Deus conduza os caminhos que você já não consegue resolver. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa carregar o fardo que o céu já decidiu levar por você. Enquanto o corpo descansa, o espírito permanece desperto diante de Deus. E é nesse silêncio, nessa entrega, que o Espírito Santo fala. Assim como Davi declarou no Salmo 16:7, bendirei ao Senhor que me aconselha, até o meu coração me ensina de noite. Sim, até durante o sono, o coração aprende. Deus fala nas horas em que a mente se aquieta e a alma se torna solo fértil para a fé. Então agora, neste momento sagrado, permita que Ele te ensine, permita que Ele te cure, permita que Ele renove o que parecia adormecido dentro de você. Se você está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, saiba, Deus te vê. Ele conhece a dor que você não conseguiu colocar em palavras. Ele ouviu as orações silenciosas que você fez antes de dormir. E Ele te responde com uma promessa: enquanto você descansa, eu cuido. Enquanto você dorme, eu preparo o novo amanhecer. Esta é a hora de deixar o controle nas mãos do Criador. De fechar os olhos, não por cansaço, mas por fé. De silenciar os medos e ouvir o sussurro do Espírito Santo dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Você pode descansar em mim. Agora respire fundo mais uma vez. Sinta a paz do Senhor preenchendo o ambiente onde você está. Acalme o coração. O amor de Deus está te cercando, te envolvendo, te curando por dentro. Esta noite, você não está sozinho. Os céus estão abertos sobre a sua vida, e aquilo que parecia parado, Deus já começou a mover. Quando o corpo dorme, o espírito permanece desperto. Há um mistério divino neste silêncio da noite. Enquanto os olhos se fecham e o corpo repousa, a alma continua diante de Deus, respirando a presença dEle, mesmo sem palavras. A Bíblia nos revela esse segredo no Salmo 16:7, quando Davi declara: bendirei ao Senhor que me aconselha, até o meu coração me ensina de noite. Veja como é profundo isso. O coração aprende à noite. Enquanto o mundo descansa, Deus trabalha. Enquanto os pensamentos se dispersam, o Espírito Santo ministra dentro de nós verdades que curam e libertam. Quantas vezes você foi dormir cansado, sentindo que não suportaria mais um dia? E pela manhã, algo dentro de você havia mudado. Você acordou mais leve, com uma esperança inexplicável. Isso é o Espírito de Deus te ensinando, restaurando, colocando tudo no lugar
enquanto o corpo apenas descansava. Mas há algo importante: cuidado com o que você leva para o travesseiro. Muitos deitam-se com a mente cheia de medo, culpa e preocupações. E quando isso acontece, o coração se fecha ao mover do espírito. O medo cria ruído, e o ruído impede a voz de Deus de ser ouvida. Por isso, antes de dormir, fale com o Senhor. Abra o coração com sinceridade, mesmo que em poucas palavras. Diga: Senhor, eu descanso, porque sei que o Senhor está acordado. Cuida de mim, da minha casa, dos meus pensamentos. Que o meu sono seja leve e o teu espírito permaneça comigo. Essas palavras são simples, mas poderosas, porque quando você entrega o controle, você abre espaço para Deus agir. Quando você solta as rédeas, o céu começa a se mover. Deus fala quando o mundo silencia, e é nesse silêncio da noite que Ele visita a alma cansada, limpa o coração ferido, renova o ânimo e planta sementes de fé. Às vezes, o que você chama de sono profundo é, na verdade, o Espírito Santo te conduzindo a um descanso espiritual, um tempo em que Ele cura lembranças, alivia a mente e traz revelações que no dia seguinte se transformarão em decisões sábias e atitudes firmes. Por isso, confie. O seu descanso não é perda de tempo. É uma forma de comunhão com o Criador. É o tempo em que o céu trabalha a seu favor. E se por alguma razão o sono não chega fácil, não se angustie. Em vez de lutar contra o sono, transforme o tempo de espera em adoração. Fale baixinho com Deus, diga: Senhor, se eu não dormir agora, que ao menos eu te sinta. Se o corpo não repousar, que o meu espírito se aquiete em ti. E você verá, a paz virá, porque a presença de Deus é o melhor travesseiro. Agora feche os olhos mais uma vez, sinta o ambiente se transformar. O Espírito Santo está aí, junto de você, e o seu coração está sendo ensinado, mesmo em silêncio. Esta é a presença viva de Deus, calma, real, constante. E enquanto você descansa nele, o céu continua a trabalhar por você. O milagre começa quando você entrega o controle. Essa é uma das verdades mais profundas da fé. Deus só pode agir plenamente quando o nosso coração decide descansar nas mãos dele. Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro tentando resolver tudo, revendo conversas, imaginando o dia de amanhã, tentando encontrar respostas que só o céu conhece? Mas o sono verdadeiro, aquele que cura e restaura, não vem do esforço, vem da entrega. O Salmo 4:8 nos revela o segredo do descanso espiritual. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Veja, não é o cansaço que faz Davi adormecer, é a confiança. Ele descansa porque sabe que o Senhor está no controle. E talvez este seja o convite de Deus para você nesta noite. Soltar o controle. Soltar o que te angustia. Deus não precisa que você resolva tudo. Ele só precisa que você confie. Enquanto você tenta controlar, Ele espera. Mas quando você solta, Ele entra em cena. E é assim que o milagre começa. Silenciosamente, durante o descanso, quando a alma repousa e a fé assume o lugar da ansiedade. Feche os olhos agora e respire devagar. Sinta o peso saindo dos ombros. Sinta o coração mais leve. Diga em voz baixa: Senhor, eu te entrego tudo. Meus medos, minhas preocupações, minha família, minha saúde, meu amanhã. Tudo está em tuas mãos. Essa oração simples é a chave da noite. É ela que abre as janelas do céu sobre você. Porque enquanto você descansa, Deus se move. Enquanto você dorme, o Senhor prepara caminhos. Enquanto você se entrega, o Espírito Santo organiza o que parecia perdido. Não há nada mais poderoso do que uma alma que descansa em fé. Uma alma que diz: eu não controlo, mas confio. E quando o coração fala isso, o céu responde. Por isso agora apenas descanse. Não tente entender, nem antecipar. Apenas confie. Deus está cuidando de tudo, até dos detalhes que você nem imagina. O milagre começou, e ele começou no exato momento em que você decidiu soltar. Enquanto você dorme,
Deus alinha o que estava fora do lugar. Há algo sagrado no silêncio da noite. Quando tudo se cala, Deus começa a trabalhar. Ele organiza o que parecia confuso, restaura o que foi ferido e recoloca cada peça no seu devido lugar. A palavra de Deus nos mostra isso com clareza. Em Gênesis 2, 21, 22 está escrito: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e formou a mulher. Enquanto Adão dormia, Deus realizava o milagre da criação. Nada foi interrompido, nada saiu do controle. Adão descansava, e o Senhor construía o futuro diante dele. Assim é também com você. Enquanto o corpo repousa, o Espírito Santo trabalha em áreas da sua vida que você nem imagina. Ele cura feridas invisíveis, renova a fé que parecia fraca, reconcilia corações distantes e prepara o amanhã com precisão divina. Talvez hoje você tenha dito: está tudo fora do lugar. Mas o céu responde: eu estou alinhando tudo. Você pode não ver, mas há uma movimentação celestial acontecendo a seu favor. Há coisas que só podem ser reorganizadas quando você para de lutar e começa a descansar. O descanso é fé em ação. É dizer: Senhor, eu creio que mesmo sem ver, o Senhor está arrumando o que eu não posso. E de fato, Ele está. Enquanto você dorme, Deus está reposicionando destinos, removendo obstáculos e colocando novas oportunidades no seu caminho. Aquele laço que te prendia está sendo desfeito. Aquela porta que parecia trancada está sendo preparada para se abrir no tempo certo. Aquela oração que você repetiu tantas vezes está sendo respondida. Talvez não da forma que você esperava, mas da maneira perfeita que Deus escolheu. Deus trabalha no invisível. Ele não precisa do barulho do dia para agir. Ele opera nas madrugadas silenciosas, nas lágrimas que ninguém viu, nas orações sussurradas antes de dormir. E quando o amanhecer chegar, você verá os sinais. As coisas parecerão mais leves, o coração estará mais calmo, os caminhos mais claros, porque o Senhor terá alinhado o que estava desalinhado, dentro e fora de você. Então agora, onde quer que você esteja, diga baixinho: Senhor, eu descanso no teu cuidado. Acredito que enquanto eu durmo, o Senhor organiza o meu amanhã. Endireita meus caminhos, cura minhas memórias e prepara o novo dia com tua sabedoria. Sinta a paz de Deus cobrindo o seu coração. Sinta a presença do Espírito Santo ordenando o que estava confuso. O que parecia perdido, o que parecia sem sentido, está sendo alinhado pelas mãos do Criador. Nada escapa do olhar de Deus, nada é esquecido. Ele está agindo. E amanhã, quando o sol nascer, você perceberá: o que era peso virou paz, o que era dor virou propósito. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha e Ele nunca se atrasa. O descanso é uma forma de adoração. Sim, descansar também é um ato de fé. Porque quando o coração decide repousar, ele está dizendo a Deus: eu confio em ti. Eu sei que o Senhor é maior do que os meus medos, e por isso eu posso parar, respirar e entregar. Muitos pensam que adorar é apenas cantar, erguer as mãos ou orar em voz alta. Mas há um tipo de adoração que acontece em silêncio, aquela que brota do coração que, mesmo cansado, escolhe confiar. O descanso é um louvor silencioso, um hino que o céu entende, mesmo quando não há palavras. Jesus nos ensinou isso com o próprio exemplo. Em meio à tempestade, quando o barco balançava e os discípulos temiam pela vida, o Senhor dormia. Dormia, porque a paz dele não dependia do vento, nem da força das ondas. A paz de Jesus vinha da certeza de que o Pai estava no controle de tudo. Quantas vezes a vida sopra ventos contrários e tenta roubar a sua tranquilidade? Mas se Jesus estava em paz no meio do mar, você também pode estar em paz no meio das suas tempestades. O segredo é confiar, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Antes de dormir, faça algo diferente. Em vez de reclamar do que deu errado, agradeça. Sim, agradeça por aquilo que não saiu como você esperava, porque a gratidão abre as portas do sobrenatural. Ela é a linguagem da fé madura.
a fé que enxerga propósito mesmo no que dói. Diga: Senhor, obrigado pelos caminhos que o Senhor fechou. Obrigado pelas respostas que ainda não vieram. Eu confio que tudo o que o Senhor faz é bom, mesmo quando eu não entendo. Essa oração simples transforma a atmosfera espiritual da sua noite. O coração se acalma, o medo se dissolve e o Espírito Santo encontra espaço para agir. O descanso deixa de ser apenas físico. Ele se torna espiritual, sagrado, cheio de significado. Porque descansar em Deus é reconhecer que Ele é soberano. É admitir que o controle não está em nossas mãos. É se render à vontade divina e dizer: eu não preciso segurar tudo, porque Deus está sustentando tudo por mim. E é nesse tipo de descanso que a fé amadurece. A alma aprende a confiar sem exigir explicações, e o coração aprende a amar a Deus não apenas pelas bênçãos, mas pela presença constante dele em cada detalhe. Hoje, o Espírito Santo te convida a fazer do seu descanso um altar. Antes de fechar os olhos, louve em silêncio. Adore com o coração. Deixe o seu travesseiro se tornar o lugar da entrega, o solo onde a fé repousa e floresce. Diga baixinho, em paz: Senhor, eu descanso, e no meu descanso eu te adoro, porque confiar é a minha forma de te amar, e o céu ouvirá a sua adoração silenciosa. Anjos guardarão o seu sono, e a presença de Deus habitará o seu descanso. Os anjos se movem durante a sua noite. Sim, há uma atividade espiritual acontecendo enquanto você descansa. Mesmo quando o mundo se cala e tudo parece imóvel, o céu está em movimento. A palavra de Deus nos garante isso em Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Há anjos cercando a sua casa agora. Anjos que Deus enviou para proteger, guardar e ministrar paz ao seu coração. Muitas vezes, você se deita achando que está sozinho, mas não está. Enquanto você dorme, o Senhor envia seus mensageiros para cobrir a sua vida, blindar o seu lar e preparar o amanhecer da vitória. Há batalhas que você nem sabe que foram travadas, porque o próprio Deus levantou anjos para pelejar por você. Eles afastam o mal, dissipam as sombras e estabelecem o ambiente espiritual da paz. Quantas noites você dormiu em meio à angústia e misteriosamente acordou renovado? Quantas vezes a tempestade parecia crescer, mas ao amanhecer, tudo estava diferente. Isso é o toque do céu. São os anjos em movimento, trabalhando de forma invisível, sob o comando do Senhor dos Exércitos. Há anjos que ministram cura, e durante o sono, tocam áreas do coração que precisam ser restauradas. Há anjos que trazem paz e repousam sobre os pensamentos atormentados. Há anjos que vigiam os lares e permanecem em volta daqueles que confiam no nome de Jesus. Deus não deixa o seu povo sem cobertura espiritual. Cada oração que você faz antes de dormir é como um convite para que os céus se movimentem. Quando você dobra o joelho, quando você confia, quando você entrega o seu sono nas mãos de Deus, o Senhor envia anjos. Eles se movem em silêncio, com obediência perfeita e amor incomparável. E talvez seja por isso que, algumas noites, você sente uma paz diferente, um peso saindo, uma leveza no ambiente. É o Espírito Santo visitando o seu coração, acompanhado dos mensageiros celestiais. Feche os olhos agora, respire fundo e sinta essa presença suave que te envolve. É o cuidado de Deus. É a certeza de que o céu está atento. Nenhum mal chegará perto da sua casa, porque há um exército em volta de você. Diga em oração: Senhor, obrigado pelos anjos que o Senhor envia para me guardar. Obrigado porque, mesmo quando eu não vejo, o céu trabalha em meu favor. Eu entrego o meu descanso em tuas mãos e confio que o teu exército espiritual vela por mim e pela minha família. Sinta a presença de Deus agora. Ela é real, ela é protetora, ela é paz. Durma com essa certeza. O céu está de vigília, e enquanto você repousa, os anjos se movem e o amor de Deus cobre tudo o que é seu. O perdão antes de dormir desbloqueia o agir de Deus. Sim, meu irmão, minha irmã. Antes que o corpo adormeça,
é preciso permitir que o coração se limpe. Nada impede mais o fluir da paz do que guardar mágoas e ressentimentos. A raiva é como uma pedra no rio da alma, impede o mover suave das águas do espírito. Por isso, a palavra nos adverte em Efésios 4:26: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo não está apenas falando de tempo, ele está falando de libertação. Quando o dia termina, é hora de deixar também que as ofensas terminem com ele. Porque cada vez que você leva a mágoa para o travesseiro, você fecha a porta da presença de Deus, que deseja repousar sobre você. Talvez alguém tenha te ferido hoje. Talvez você tenha sido injustiçado, mal compreendido ou decepcionado. E agora, deitado, ainda sente o peso dessas lembranças. Mas escute com atenção. O perdão não é um favor ao outro, é um presente que você oferece à sua própria alma. Quando você perdoa, o Espírito Santo entra e cura o que o rancor deixou ferido. Perdoar não é esquecer, é entregar. É dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu te entrego essa dor e peço que o teu amor limpe o que o ódio manchou. Feche os olhos e traga à mente aquela pessoa ou situação que ainda te incomoda. Não fuja do sentimento. Apresente-o a Deus e diga em silêncio: eu perdoo, Senhor, porque quero dormir em paz. Eu libero, porque não quero levar nada que impeça o teu agir. Que a tua graça visite também quem me feriu, e que o teu amor transforme tudo em aprendizado e cura. Você vai sentir um alívio suave no peito, como se algo começasse a se desprender. É o Espírito Santo trabalhando. É o peso indo embora. O perdão é o último passo antes do verdadeiro descanso. Ele abre espaço para o milagre, porque o céu só habita onde há amor. E o amor não pode coexistir com o rancor. Então, hoje, antes de dormir, escolha perdoar. Mesmo sem vontade, mesmo sem entender, escolha. Porque o ato de liberar é o início da libertação. E quando amanhã chegar, você perceberá que dormiu mais leve, a mente em paz, o coração mais limpo e a presença de Deus viva dentro de você. O perdão é a chave que abre a porta da comunhão. É o gesto que faz o Espírito Santo repousar sobre o seu lar. Diga mais uma vez, como quem sela uma aliança com o céu: Senhor, eu perdoo, e ao perdoar, eu descanso em Ti. Agora, respire profundamente. Sinta o alívio que vem do alto. A noite está coberta pela misericórdia de Deus e o seu coração está sendo purificado para receber um novo amanhecer cheio de graça e paz. Deus fala através dos sonhos. Há mensagens do céu que só chegam quando o corpo repousa e o coração se silencia. Durante o dia a mente corre, os pensamentos se confundem e muitas vezes não conseguimos ouvir o que Deus está tentando nos dizer. Mas à noite, quando tudo se cala, quando a alma se entrega ao descanso, o Senhor fala de forma suave e misteriosa, através dos sonhos. Em Mateus 1:20, lemos que José, o esposo de Maria, recebeu do anjo uma revelação em sonho. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Veja, Deus escolheu o momento do descanso para revelar o propósito divino. Enquanto José dormia, o Senhor lhe confiava um segredo celestial. O mesmo acontece conosco. Nem todo sonho vem de Deus, é verdade, mas quando Ele decide falar, o Espírito confirma e a alma desperta em paz. Há sonhos que são consolo, há sonhos que são aviso, há sonhos que são resposta de orações antigas, entregues com lágrimas e esperança. Por isso, não despreze as noites em que o Espírito te visita no silêncio. Deus ainda fala enquanto você dorme. E se Ele te permitir lembrar ao amanhecer, escreva. Tenha um caderno ao lado da cama e anote as palavras, as imagens, os sentimentos. Com o tempo, o Espírito Santo te fará entender o significado. Ele é um Deus que fala de muitas formas. Às vezes com uma voz suave no coração. Às vezes através da palavra. Às vezes em meio ao louvor. E outras vezes no sussurro dos sonhos. Mas sempre com amor, sempre com propósito.
sempre com cuidado. Talvez você tenha sonhado algo que te inquietou. Antes de se preocupar, ore. Peça discernimento ao Espírito Santo e diga: Senhor, se essa visão vem de ti, confirma com paz. Se não vem, que se dissipe, porque só a tua voz tem poder sobre o meu coração. E a paz virá. Porque onde há dúvida, o Espírito traz clareza. Há também noites em que você sonha com alguém e sente o impulso de orar por essa pessoa. Não ignore. Pode ser o próprio Deus te chamando para interceder. O Espírito Santo usa os sonhos como pontes de oração. Ele desperta corações dispostos a amar. Então, da próxima vez que você for dormir, diga antes de fechar os olhos: Fala, Senhor, que o teu servo ouve, até mesmo quando repousa. Essa entrega transforma o sono em tempo de comunhão. Deus usa o descanso para plantar mensagens de esperança. Ele fala à alma cansada, revela caminhos, renova forças e desperta dons esquecidos. Nada é aleatório quando se está nas mãos de Deus. Nem mesmo o que você sonha. Durma com o coração aberto. O Espírito Santo é o guardião dos seus pensamentos e o tradutor das vozes do céu. E se o Senhor quiser te falar esta noite, Ele o fará de maneira doce, segura e cheia de paz. Porque até nos sonhos, Deus cuida de você. O sono é o remédio espiritual da alma. Sim, Deus criou o descanso não apenas para o corpo, mas também para curar a alma cansada, o coração ferido, a mente sobrecarregada. O sono não é apenas um estado físico, é um presente divino. É como se o Criador dissesse: agora, deixa que eu cuido de você. A ciência confirma o que a palavra já ensinava há milhares de anos. Pesquisas mostram que o sono restaura o sistema nervoso, equilibra o corpo e fortalece o coração. Mas há algo ainda mais profundo que os estudos não conseguem medir. Enquanto o corpo se renova, o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Durante o sono, o Espírito reorganiza as emoções. Ele limpa os pensamentos, cura lembranças e coloca em ordem o que o cansaço do dia deixou confuso. É por isso que muitas vezes você acorda com a sensação de leveza, de recomeço, como se um vento novo tivesse passado pela alma. Isso é o toque de Deus. É Ele restaurando você por dentro. Quando Deus criou o mundo, estabeleceu um ritmo: luz e trevas, trabalho e descanso. Até o próprio Senhor, depois da criação, descansou no sétimo dia. Não porque estivesse cansado, mas para nos ensinar que o descanso é parte da obediência. Descansar é confiar. É dizer com o corpo e com o coração: eu não sou o dono do tempo, o Senhor é. Há pessoas que têm dificuldade para dormir porque querem resolver tudo antes de fechar os olhos. Mas o sono é a prova de que Deus está no controle. Quando você dorme, o mundo continua girando, as estrelas continuam brilhando e a graça de Deus continua sustentando tudo. Você não precisa controlar, apenas confiar. Diga ao Senhor com fé e serenidade: Pai, que o meu sono seja o teu remédio, que cada minuto de descanso cure as feridas do meu dia, que o teu Espírito limpe os pensamentos e renove em mim a fé. E assim será. O sono é um ato de fé. Cada respiração tranquila é uma prece silenciosa dizendo: eu confio em ti, Senhor. Durante o descanso, Deus cuida do que você não pode cuidar. Ele restaura relacionamentos, prepara respostas, fortalece sua mente e protege o seu coração. E enquanto o corpo repousa, a alma se reconecta ao Criador. Você pode ter certeza disso. O descanso é parte do plano de Deus para te manter de pé. Não lute contra o sono. Não tema o silêncio da noite. Deixe que o Senhor te embale com sua paz. Agora, feche os olhos por um instante e sinta. É o Espírito Santo envolvendo você, acalmando o coração, tocando as partes mais sensíveis da sua alma. Ele está dizendo: filho, filha, eu estou te curando agora. Enquanto você dorme, eu restauro o que o dia desgastou. O que era peso, eu transformo em paz. Durma sob esse cuidado. Durma sob essa promessa. Porque o sono é mais do que repouso. É a medicina de Deus agindo na alma que confia.
O silêncio noturno é o altar da escuta. Há algo sagrado no silêncio da noite. Um tipo de paz que não se explica, apenas se sente. Enquanto o mundo desacelera e os sons se apagam, a voz de Deus se torna audível dentro da alma. É nesse momento que o Espírito Santo fala sem ruído, sem pressa, com uma ternura que só o coração pode compreender. Durante o dia, somos invadidos por tantos barulhos, compromissos, notícias, pensamentos, vozes. Mas à noite, quando tudo se aquieta, o céu se aproxima. Deus usa o silêncio para ensinar, consolar e revelar. O silêncio não é ausência, é presença em estado puro. É nesse altar invisível da noite que a alma aprende a escutar. E escutar a Deus não é apenas ouvir palavras, é sentir direção, é perceber paz onde antes havia confusão. É entender, sem explicação, que Ele está ali, perto, constante, fiel. Por isso, não fuja do silêncio. Muitos, antes de dormir, buscam distrações para calar a mente. Televisão, celular, conversas sem fim. Mas Deus sussurra: desliga o mundo por um instante e vem conversar comigo. Antes de deitar, acalme o ambiente. Apague as luzes, respire fundo, coloque uma música suave de adoração. Pegue sua Bíblia e leia um versículo, apenas um. Não se apresse. Deixe que a palavra se torne oração e a oração se torne descanso. Você perceberá que o silêncio que antes parecia vazio está cheio da presença de Deus. É nesse espaço que o Espírito Santo trabalha, inspira e fortalece. Muitos milagres nascem do silêncio, porque é nele que a fé amadurece. Feche os olhos agora e fale baixinho. Senhor, ensina-me a te ouvir. No meio das minhas preocupações, fala comigo com tua paz. Que o teu sussurro seja mais forte do que o ruído dos meus medos. E fique em silêncio por um momento. Não tente entender, apenas sinta. A presença de Deus está aí, envolvendo tudo. Você não precisa de muitas palavras. O céu entende o idioma do coração. O silêncio é o altar onde Deus ministra cura, sabedoria e consolo. É o lugar onde a alma cansada se reencontra com o seu Criador. Lembre-se, o Senhor não grita, Ele sussurra. E o coração que sabe escutar nunca mais se sente sozinho. Então, esta noite, quando o silêncio chegar, não tema, abrace-o, porque o silêncio é o modo de Deus te dizer: agora é só eu e você. Durma em paz nesse altar invisível. Enquanto o mundo dorme, o céu fala ao seu espírito, e a sua alma descansa nos braços do Pai. A preocupação é a insônia da alma. Ela é como um pensamento que não dorme, um coração que não encontra repouso, um peso que insiste em ficar. Quantas vezes você deitou tentando relaxar, mas a mente continuava acesa, lembrando de contas, de pessoas, de decisões, de medos. A preocupação é isso, uma oração invertida. Ela repete o medo no lugar da fé. Mas o Senhor quer te ensinar, nesta noite, a substituir a ansiedade pela confiança. Em Filipenses 4, 6, 7, está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja, a paz de Deus não vem quando tudo se resolve, ela vem quando tudo é entregue. O segredo não é pensar menos, é confiar mais. A preocupação tenta controlar o futuro. A fé descansa nas mãos de quem já escreveu o amanhã. Você pode até sentir medo, mas não precisa dialogar com ele. Cada vez que o medo vier, responda com fé. Troque o "e se não der certo" por "e se Deus fizer o impossível". Troque o "e se eu perder" por "e se o Senhor estiver me livrando de algo pior". Troque o "e se eu não conseguir" por "e se Deus me sustentar até o fim". A mente humana precisa de direção, e a melhor forma de redirecionar os pensamentos é através da gratidão. Antes de dormir, pegue um papel ou apenas feche os olhos e liste 3 bênçãos do dia.
3 motivos pelos quais o coração pode agradecer. Talvez sejam simples: um sorriso, um abraço, um alimento, o fôlego, a presença de alguém querido. A gratidão reprograma o coração para o descanso. Ela faz a alma lembrar que Deus ainda está no controle. Diga agora em oração: Senhor, eu não quero mais conversar com a preocupação. Eu quero conversar contigo. Toma o meu amanhã nas tuas mãos, acalma a minha mente e ensina-me a confiar como uma criança que dorme nos braços do Pai. Sinta o Espírito Santo envolvendo o seu coração. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. Pedro dormia, mesmo preso, mesmo sem saída, mesmo à beira da morte, ele descansava. E enquanto ele dormia, Deus trabalhava. O anjo veio no meio da madrugada. O impossível aconteceu, e as correntes caíram. O milagre não precisou de barulho, apenas de fé e descanso. É assim também com você. Enquanto o coração confia, Deus move as peças. Enquanto você dorme, Ele faz o que os olhos não podem ver. E quando o dia amanhece, o milagre vem disfarçado de rotina. Às vezes, é um telefonema, uma mensagem, uma nova oportunidade, uma paz inexplicável. E você percebe: Deus esteve aqui o tempo todo. O céu trabalha nos bastidores, e é por isso que a fé precisa aprender a esperar sem medo. Porque mesmo quando nada acontece, algo está acontecendo. Deus não se esquece de orações. Ele as cultiva como sementes. E cada lágrima que você derramou é regador de promessas. Há milagres sendo preparados enquanto você dorme. Há correntes invisíveis sendo quebradas, portas sendo destrancadas, corações sendo tocados. O que parecia esquecido está em plena construção. Diga agora com fé: Senhor, mesmo no silêncio, eu confio que o Senhor está trabalhando. Mesmo sem sinais, eu creio que o Senhor está agindo. Mesmo na escuridão, eu sei que o amanhecer vem com o teu milagre. Sinta o Espírito Santo confirmando isso no seu coração. Aquieta-te. Deus não perdeu o controle e você não foi esquecido. O amanhecer está chegando e Ele trará respostas que hoje você nem imagina. O choro da noite dará lugar à alegria da manhã, porque o próprio Senhor está preparando um novo dia. Quando abrir os olhos ao despertar, lembre-se: o milagre pode vir disfarçado de algo simples. Mas o simples é onde Deus mais gosta de habitar. Agradeça agora, mesmo antes de ver, porque quando você agradece pelo invisível, o visível começa a mudar. Senhor, obrigado, porque mesmo em silêncio, o Senhor trabalha. Eu descanso em Ti e espero o amanhecer do Teu milagre. Durma em paz. O céu está em movimento, e quando a luz do dia tocar o seu rosto, o Senhor já terá feito mais do que você ousou pedir. A oração da noite é o selo da fé. Ela é o amém silencioso de quem confia. É o último gesto do coração antes de adormecer, dizendo: Senhor, eu creio. Tudo está em tuas mãos. Jesus nos deu o exemplo. Em Lucas 6,12 está escrito: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Veja, até o Filho de Deus escolhia a noite para estar a sós com o Pai. Porque a noite é o tempo do recolhimento, o momento em que a alma se despoja de todas as distrações e se entrega ao encontro. Quando o mundo dorme, o coração desperto em fé se torna um altar. E é ali, no silêncio, que a oração sela a comunhão. Você não precisa de muitas palavras, apenas sinceridade. A oração da noite é simples, mas poderosa. Senhor, eu descanso em Ti. Que o Teu Espírito guarde a minha mente e Teu amor restaure o meu coração. Fale devagar, com o coração. Sinta o peso do dia sendo retirado, como se mãos invisíveis recolhessem tudo o que te cansou. Cada respiração se torna uma entrega. Cada pensamento se transforma em paz. Quando você ora antes de dormir, algo acontece nos céus. O Espírito Santo se move sobre a sua vida, visita os sonhos, cura memórias e fortalece a fé. A oração da noite é o selo que encerra o dia com propósito. Ela encerra o cansaço e abre as portas da renovação. Talvez você não tenha forças para orar longamente,
Então ore curto, mas ore com o coração inteiro. Diga apenas: Jesus, fica comigo, e Ele ficará. O Senhor não mede o tamanho das palavras, mas a sinceridade da alma. E quando uma alma se dobra diante dele, mesmo em silêncio, o céu se inclina para ouvir. A oração da noite é o descanso da alma. Ela não pede muito, apenas entrega tudo. Ela não exige, apenas confia. E nesse simples ato de fé, o Espírito de Deus sela o seu coração com paz. Agora, neste momento, feche os olhos e ore comigo. Pai, eu te agradeço por este dia, por cada desafio, por cada livramento, por cada detalhe em que a tua mão esteve presente. Se eu me preocupei demais, me ensina a descansar. Se eu tentei resolver sozinho, me ajuda a confiar. Eu entrego tudo, minhas dores, meus planos, meus medos, nas tuas mãos. Guarda o meu sono e o de todos que eu amo. Que a tua presença seja o abrigo da minha alma e o descanso do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Sinta agora o ambiente ao seu redor mudar. A presença de Deus está aí, serena e constante. Você não está sozinho. A sua oração subiu como perfume suave diante do trono do Pai. E o céu já respondeu com paz. Durma tranquilo. A oração da noite selou a sua fé, e o amor de Deus está guardando o seu descanso. Amanhã será diferente, porque Deus já começou hoje. Enquanto você ora, o céu trabalha. Enquanto o corpo repousa, o Senhor já está preparando o novo dia. Cada passo, cada encontro, cada resposta. Nada do que você viveu hoje foi em vão. Tudo foi matéria-prima nas mãos do Criador para moldar o que virá. A fé nos ensina que o amanhã de quem ora começa no hoje de quem crê. Por isso, não tema o novo dia. Não se preocupe com o que ainda não viu. Deus já está lá, à sua frente, abrindo caminhos, alinhando oportunidades e cuidando dos detalhes que você nem sabe que vai precisar. O Salmo 35 nos lembra: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E é essa promessa que te acompanha agora. O choro da noite não é o fim, é o início da alegria que o amanhecer carrega. Talvez o seu dia tenha sido pesado e a alma pareça cansada demais para acreditar. Mas respire. O Senhor não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele é Deus de recomeços, e cada amanhecer é um sinal do seu amor renovado. Enquanto você dorme, Ele trabalha nas circunstâncias, cura o invisível, transforma o que parecia perdido, e quando o sol nascer, você verá. O que hoje parece dor, amanhã será testemunho. O que hoje é silêncio, amanhã será resposta. O que hoje é espera, amanhã será milagre. Antes de dormir, diga ao Senhor: Pai, eu não sei o que o amanhã trará, mas sei quem o trará. Eu descanso em Ti, porque o meu futuro está seguro nas Tuas mãos. E então, simplesmente confie. O tempo de Deus é perfeito. As promessas não estão atrasadas, estão sendo preparadas. Amanhã não será igual a hoje, porque o Senhor já começou a transformar tudo agora. Talvez o seu milagre venha de forma discreta, como uma brisa suave. Ou talvez venha com força, como um vento novo que muda tudo de lugar. Mas ele virá, porque Deus é fiel, e Ele nunca deixa uma oração sem resposta. Durma com essa certeza. O céu já está à frente do seu amanhã. Você não acordará sozinho. O Espírito Santo estará com você. E quando abrir os olhos, sentirá que algo mudou. A esperança estará viva de novo. O peso terá se transformado em leveza. E o coração, antes cansado, baterá mais forte com a fé renovada. Diga baixinho antes de adormecer: Senhor, obrigado pelo amanhã que o Senhor já começou a preparar. Eu não temo, porque sei que o teu amor me espera no novo dia. E assim será. O novo amanhecer trará paz, respostas e sinais da presença de Deus. Porque quando você entrega o hoje, o Senhor já abençoa o amanhã. Agora, feche os olhos e respire fundo. O dia terminou, mas a presença de Deus permanece. Nada acabou, nada se perdeu. Apenas chegou a hora de descansar, porque o céu está cuidando de tudo. Você não precisa temer o silêncio da noite, nem o que virá ao amanhecer.
O mesmo Deus que te sustentou hoje continuará com você amanhã. Ele não dorme, não se ausenta, não te abandona. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você repousa, Ele move o que está parado. Enquanto você silencia, Ele fala ao coração e ordena o novo tempo. Creia, o Senhor está visitando a sua casa agora. Ele toca o seu coração com amor, toca a sua mente com paz, toca o seu espírito com renovo. Nada está fora do alcance de Deus, nem o medo, nem a dor, nem a dúvida. Tudo está sob o olhar daquele que te criou e te chama pelo nome. Feche os olhos e sinta. A presença do Espírito Santo está aí, enchendo o ambiente de calma. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, guardando a sua noite, protegendo cada detalhe. E no invisível, o Pai está te preparando para um novo amanhecer de bênção e propósito. Respire e entregue. Diga, com fé e rendição: Senhor, eu entrego tudo. Meus pensamentos, meus medos, meus planos, meus amores, minha vida inteira está nas tuas mãos. Eu descanso porque o Senhor está comigo. Eu durmo porque sei que o teu amor me sustenta. Sinta o peso se dissolver. Sinta a leveza da graça te envolvendo como um cobertor invisível. A paz que o mundo não pode dar está te cobrindo agora. Jesus está no controle. Maria, mãe de Jesus, intercede por você nesta noite pedindo ao Filho que te conceda descanso e proteção. E o Espírito Santo vela pelo seu coração para que a sua fé não se apague, mesmo no meio das esperas. Nada está parado. Deus está agindo no invisível. E o que hoje parece silêncio é apenas o som suave do milagre sendo preparado. Durma em paz. Durma sabendo que o Senhor te guarda, te sustenta e te ama com amor eterno. E quando o sol nascer, você perceberá: algo mudou. O coração estará mais leve, a mente mais tranquila e a fé mais viva. Porque o Deus que começou a boa obra em você jamais deixará de completá-la. Se esta oração falou com você, escreva com fé: Eu confio em Deus mesmo enquanto durmo. E compartilhe esta palavra com alguém que precisa descansar em fé. Seja instrumento de consolo, esperança e paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a doce presença do Espírito Santo estejam com você agora e sempre. Durma em paz. O milagre chega enquanto você dorme.